Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Olá, amigos do Rock and Roll! Opa! De novo, mais uma vez, começando um maravilhoso Rock to Drop, voltando de férias, né, Edu? Né, Cadu? Estamos aí. Nossas férias continuam. Com as baterias recarregadas, todas voltadas para o bom e velho rock and roll. Vamos falar bastante. Todo mundo bronzeado, todo mundo bronzeado. Todo mundo bronzeado. Tá, bronzeado mais ou menos, porque não tem. Não para de chover, não sei se está embaixo, está chovendo, mas aqui não para de chover. Chovendo pra caramba. Com esse mormaço de Londrina aqui, se cozinha no mormaço. Olha só. Bom, então, falando nisso, estamos nos três cantos do país de novo com o Rock to Drop. O Edu, aqui. Meu amigo Edu Ferreira aqui. Opa. Parceiro aí do Rock to Drop, tá lá em Santana de Parnaíba. Então. E o meu amigo Cadu, aqui embaixo, está lá em Rolândia, perto de Londrina, né, Cadu? Exatamente. Cadu, figurinha também aqui do Rock to Drop, já fez com a gente Slade. Slade, assistam o Slade. Bacana. Bom programa. E hoje estamos aqui, antes de mais nada, né? Eu queria pedir para vocês que estão chegando agora, inscrevam-se aí no canal, né? Dê os likezinhos, claro, se gostarem, né? E clique aí no sininho, né? Para receber as novidades quando a gente fizer programas novos, tá bom? Isso aí. Hoje vamos falar de uma banda que eu gosto muito. Muito, muito. Foi até no show ano passado, baita show. A banda é uma banda inglesa chamada-se... Isso aí, ó. Olha o logo deles, cara. Agora essa eu quero das antigas, para o nosso amigo convidado Cadu, especialista na banda. Como é que eu tenho que falar o nome desses caras? É o Uriah Heep ou o Uriah Heep? Uriah Heep. Uriah Heep, viu? Uriah. Você sabe a história do nome Uriah Heep? Não, eu não sei. Conte-nos. Vamos lá. Existe um livro chamado As Aventuras de David Copperfield. Sim. É um clássico da literatura inglesa. Inclusive tem um filme. Tem um filme das aventuras de David Copperfield. E quem que era o personagem que era o dono do sanatório? Uriah Heep. Uriah Heep. Aí, tá vendo? A ideia veio do produtor Gary Brown, quando a banda Spice estava já com material pronto para lançar o primeiro disco e o Ken Hensley entrou na banda. Ah, tá. Existia a banda Spice, vamos... Ele não estava, o Ken Hensley não estava ainda, né? Não estava ainda. Era o David Byron, vocais, o Mick Box, guitarra, o Paul Newton, contrabaixo, o Alex Napier na bateria. E o Paul Newton era amigo do Ken Hensley e, sabendo da produção do disco, falou, olha, a gente está lançando um disco com o Spice e tal, você não quer entrar, você é músico de estúdio, você ia adicionar bastante... uma textura nova aí na banda, né? E aí, com a entrada do Ken Hensley, que já vinha das bandas The Gods, né? Que é a banda que ele tinha com o Lee Kerslake e com o John Glasgow. Não sei se vocês vão lembrar esse nome, John Glasgow. Não. John Glasgow foi o baixista do Jethro Tull no disco Too Old to Rock and Roll, but Too Young to Die, em 76. O Heavy Horses, e ele morreu de overdose de heroína em 79. Peraí, Cadu. Então, peraí. O primeiro disco deles, quem gravou o primeiro disco deles? Eu tinha a impressão que o Ken tivesse entrado no segundo, né? Ele entrou no primeiro disco? Ele entrou no primeiro disco. Em 1970 ele já grava o primeiro disco e o Alex Napier sai da banda. Grava e sai. O Alex Napier gravou 8 faixas e caiu fora da banda. Aí chamaram o Nigel Olsen. Quem é o Nigel Olsen? Todo mundo sabe que esse nome? Não. É o baterista do Elton John. Eu já ouvi mas vem cá, o primeiro disco é esse Very Eve, Very Humble aí? Very Heavy, Very Humble, de 1970, que foi lançado nos Estados Unidos pela Vertigo Records. Ainda não havia sido lançada a gravadora Bronze Records, do Gary Brown. Então, o que foi feito? Se criou um produto chamado Uriah Heep. Logo nesse primeiro álbum. Logo no início do primeiro álbum. Basicamente, o primeiro álbum é a demo oficial da banda Spice. Com algumas músicas a mais ali no disco. Interessante, porque... Come Away Melinda, que é uma cover. Né? Você falou de demo, eu achei que esse disco tem um som bem ruinzinho, mesmo pra época, né? Ele não teve grandes intenções, assim, logo de cara? Não, como é que é? Teve, mas a questão era a seguinte: como havia surgido o Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Deep Purple, eles precisavam, o Gary Brown precisava de uma resposta
muito rápida para entrar no vácuo do mercado. Tem isso. Como uma outra banda. Ué. Pô, e disputaram com o Cachorro Grande, hein? Vamos falar um pouquinho de música aí desse disco. Eu achei que esse disco é bem parecido com isso mesmo que você falou. Uma mistura de Black Sabbath com Deep Purple, com Led Zeppelin. É uma coisa meio psicodélica também, né? O legal. Mas eu achei, no entanto, que eles são originais, viu, Cadu? Apesar de ter essa referência, assim, mas é um som bem diferente. Completamente próprio. Não pode falar que tá copiando fulano de tal. Não. Tem muitas influências, sim, mas é um som que os caras... É bem bacana, bem inovador, né? Viu? Complementando o que você está falando, uma das coisas que o Ken Hensley, ele comentava numa entrevista, falando o seguinte: primeira coisa que ele percebeu no som do Uriah Heep é que o som era diferente. Quando ele quer dizer diferente, não se parecia com ninguém. Com nada, não parece com nada. O Sabbath tinha aquela coisa do peso dos riffs. O Deep Purple tinha a coisa dos riffs meio que pegando um pouquinho do americano, do Vanilla Fudge, né? O Vanilla Fudge com o Argon Hammond, aquela coisa pesadona, intensa, né? O Led Zeppelin totalmente baseado em blues, um heavy blues, né? E o Uriah Heep veio com a harmonia. Praticamente. Né? Harmonia. Veio com a harmonia, tanto nos instrumentos, quanto na parte de vocalização. E um pouco prog também, Todos cantavam, né? Todos cantavam. Eu não sei se nesse disco primeiro não tem tanta influência de progressivo, assim, mas... Conforme eles vão amadurecendo, também entra um pouco de progressivo nessa salada, eu acho que assim, a gente tem que analisar da seguinte maneira. Os 3 primeiros discos, isso eu faço uma comparação do Uriah Heep, eles são similares a mais ou menos a experiência que o Deep Purple teve. Tá? Vocês vão entender a minha analogia. O Deep Purple começou sendo uma banda que imitava Vanilla Fudge, que é uma banda lá de Long Island, perto de New Jersey, que era a banda do Carmine Appice, que é os caras que criaram o heavy rock americano. Tá? Basicamente isso. No primeiro, segundo e terceiro disco, o que o Deep Purple estava fazendo? Estava experimentando novos sons, para ver se eles conseguiam criar uma identidade própria. E o Uriah Heep foi pelo mesmo caminho. Você pegar o Salisbury, que é o segundo álbum deles, gente, é um disco com orquestra. Bom demais. Esse disco já tem essa música aí, Salisbury, que é The Park, 15 músicas maravilhosas. Muito bonito e longo, né? Progressivão, né? É um progressivão mesmo. Mas você falou, é engraçado, como as coisas mudam, né? Eu concordo com você que esses 3 primeiros discos, eles estão buscando a sonoridade dele, que veio um pouco mais a seguir, né? Que é a chance mas é engraçado porque de emplacar na gravadora, né? Você imagina... então, mas é isso que eu ia dizer. Você imagina hoje um negócio desse. O cara bota uma puta grana numa banda lá, você acha que ele vai ficar sentado esperando lá? Grava 3 discos, vamos ver se vocês amadurecem. Porque a regra era a regra. O cara do Nazareth, o Danny McCafferty, falou numa entrevista que naquela época, assim, quando você assinava o contrato com uma gravadora, basicamente te davam 3 discos. Se no último disco você não virasse, você estava expulso da gravadora. Entendeu? Então, o que o Uriah Heep teve? Eles tiveram um tempo de fazerem 3 discos, e o terceiro disco é um disco maravilhoso. Eu adoro, achei sensacional. Eu não conhecia esse disco, Cadu, achei muito bom. Cara, o disco Look at Yourself foi base pro Demons and Wizards, pro Magician's Birthday, foi base pro Sweet Freedom, para todos os álbuns da fase, que é a fase 1 que eu tô falando aqui, que é do David Byron. Os 3 já houve uma certa rotação de músicos, né, Cadu? Já, agora, antes de mais nada, a nossa pergunta de sempre. Já deu para dizer nesses 3 primeiros álbuns quem era o dono da banda ou quem eram os donos da banda? Com toda certeza. Os principais músicos. O mentor artístico, o maestro era o Ken Hensley, fato. O rockstar era tecladista e cantor. E guitarrista também, né? Guitarrista também, porque ele tocava slide guitar. Tocava os slides, fazia várias coisas com cordas. O David Byron, que era o cantor, né? E o Mick Box, era o trio. É o trio. Entendeu? Só que aí ficava girando os bateristas. Eu vou dar um exemplo para você, ó. Bateristas e baixistas da fase 1. Fase 1.
Alex Napier, que era do Spice, gravou 8 faixas no primeiro disco. O Nigel Olsson, que tocava com o Elton John e gravou, porque o David Byron era muito amigo do Elton John, e chamou o Nigel Olsson para tocar no Uriah Heep. Aí saiu no primeiro disco, entrou o Kate Baker, tá? Que fez o disco Salisbury, e o Ian Clark, que gravou o disco Look at Yourself. Perfeito. Bom, aconteceu isso, o que o pessoal faz? Passou todos esses músicos na banda, o Ken Hensley lembra do amigo dele, Lee Kerslake, da banda The Gods, que eu acabei de falar aí no início, que era a banda do Ken Hensley, antes de fazer o Tall Fat com o John Glasgow, né? Porque é o seguinte, o Ken Hensley tinha a banda The Gods, que era, vamos lá, passaram vários músicos pelo The Gods. Uma das formações era Ken Hensley, Lee Kerslake, John Glasgow e Mick Taylor, dos The Rolling Stones. Caramba! Vocês sabiam disso? Não. O Ken Hensley tocou com o Mick Taylor no The Gods. Era tudo uma turminha ali. Depois teve o Greg Lake no The Gods. Caramba! Nossa, cara, a banda era um Dream Team, velho. Vocês não estão entendendo. Caramba! Só que daí, depois acabou o The Gods, ele montou o Tall Fat. Uma puta banda. Puta banda. Teve só 2 álbuns. O Ken Hensley gravou o primeiro álbum com o Tall Fat, era o John Glasgow no baixo, o Ken Hensley nos teclados, o Lee Kerslake, tinha mais um cara, eu acho que era cantor ou guitarrista da banda. Não vou lembrar com certeza. Mas, depois de toda essa roleta russa aí, de músicos do Uriah Heep, a banda finalmente consegue chamar o neozelandês Gary Dean para o baixo e o Lee Kerslake na bateria, e eles gravam o álbum que seria Demons and Wizards, que foi o disco... Então, vamos lá. Tudo isso que você falou até agora aconteceu entre 1970 e 1971. 3 álbuns. E 2. 70 e 72 até chegar no Demons and Wizards. Sim, o Look at Yourself é 71. O terceiro disco é 71. Isso, 71. Então tem 2 discos em 71 e um em 1970. Exatamente. Os caras aí então, vamos passar uma régua aí, que acho que é um consenso aí, que esses primeiros 3 eram uma certa... muito experimental. Tinha blues, tinha coisa de jazz, tinha rock pesado, tinha rock, né, hard rock, tinha... Aí foi afinando, afunilando. Chegamos aonde, Cadu? 1972. Em 72, com a formação que, na verdade, gravou um álbum que é uma sequência do Look at Yourself, em termos de estilo. É o Demons and Wizards. Me parece que no Look at Yourself eles encontraram o ponto de equilíbrio. Opa, é isso aqui. É isso aqui que a gente tem que fazer. Nós foi um disco bem produzido também, né? Foi um disco com um som muito bom. A capa. Vou fazer uma outra analogia com vocês. Lembra quando o Deep Purple gravou o In Rock, que eles descobriram o estilo deles? Foi a mesma coisa. Então, assim, o Look at Yourself é o In Rock do Uriah Pode Heep. crer. Tá? Agora, esse Demons and Wizards seria o principal disco deles? Não. Assim, não é. Eu gosto muito dele, o que me chamou a atenção. O Fernando já deve saber, né, Fernando? É a capa. A capa. A capa do Roger. Olha a capa aí, gente. Faz o capa. Só que é o seguinte, os fãs mais fanáticos do Uriah Heep vão dizer que é o melhor álbum do Uriah Heep. Os fãs mais com discernimento como eu vai falar, sim, é um dos melhores. É um dos melhores, lógico. Eu não consigo colocar... esse é o melhor disco do Uriah Heep, que para mim todos são bons, entendeu? Que bom, então, exatamente. Eu, como fã, sou meio suspeito. Agora eu vou te falar. Disco, vamos lá. Tem The Wizard, já abre com o mega hit deles. Traveling in Time, que é um musicaço. Já vem com Easy Living, que é a música mais famosa. Easy Living é mais famosa, isso que eu ia falar. Circle of Hands, né, Poet Justice, mas o Circle of Hands também é uma música que se tocava muito ao vivo do Uriah Heep, o David Byron cantava muito essa música. Rainbow Demon também se tocava muito ao vivo. Paradise Spell, que é tipo de antes do Queen pensar em fazer rock ópera, o Uriah Heep já fazia. Entendeu? Vem cá, Na verdade, cara, o Queen
foi muito inspirado pelo som do Uriah Heep, por incrível que pareça. Pode crer. Tá? Não, eu não Iron Maiden e pareça, Queen. não. Iron Maiden e Queen são duas bandas que se inspiraram muito do som do Iron Maiden. Essa Tá? coisa de misturar progressivo com hard rock, com folk music, porra, né, é bem Era algo da estética do inglês. Agora, me né? diz uma coisa, Cadu, eu não tenho facilidade de identificar os cantores, né? No disco é sempre o David Byron que canta ou às vezes tem um outro cantor? Não. O segundo cantor que pode fazer alguma participaçãozinha durante uma letra é o Ken Hensley. Ah, tá. Só Mas que basicamente todos vocalizam. Todos vocalizam. Todos cantam. Certo. Então, aquele coral que você ouve de fundo são o David Byron, o Ken Hensley, o Lee Kerslake, o Gary Dean e o Mick Box cantando. Então, todos cantam. Até hoje é assim no Uriah Heep, tá? Vamos ouvir uma música aí desse backing vocal, né? É muito Vamos ouvir essa The Wizard aí, Fernando. Vamos. É uma baita de uma música bacana e merece ser conhecida aí por quem não conhece. Então vamos lá, The Wizard, pau no gato! He was the wizard of 1,000 kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feeling fine. Apesar assim que o Uriah Heep sempre teve um pezinho no rock pesado, né? Que na época não se falava heavy metal, né? Você falava heavy rock ou progressivo, né? Ele sempre teve um pé nas duas vertentes, né? Hard rock, né? As composições do Uriah Heep, como elas tinham a parte harmônica, melódica e de vocalização muito forte, muitas pessoas poderiam considerar como uma banda de rock progressivo. Mas o que eles realmente se consideravam era heavy rock. Né? Bem misturado. Bem misturado. Bem misturado. Agora vem um álbum clássico deles também. Outra capa do Roger Dean, né, Cadu? Que é o Magician's Birthday. Aí, Fernando, aí mais uma capa aí. A capa aí. Tá aqui, ó. Será que eu gosto do Roger Dean? Será que eu gosto do Roger Dean? Não, nem um pouco, né? Olha os quadros aqui atrás, olha lá. Aqui, olha lá, Cadu. Olha lá. Cadu. Olha os quadros atrás lá do Edu, lá. Ele não gosta de Roger Dean, não. Ele não gosta muito de jazz, né? Não à toa é a vida do Alex Bessa, né? Grande Laís que fez os quadros. Né? Um abraço, Laís. Minha sala aqui é tudo quadro do Roger Dean que a minha esposa pintou. Esses três aqui são pinturas dela, né? Esse aqui é um pôster que eu ganhei de um amigo aí também, da BWH. Então, legal. E esse próximo disco também é muito bom, né, Cadu? Continua na mesma toada. Né? O Magician's Birthday é uma continuação do Demons and Wizards, na minha opinião, né? Mas tem algumas músicas do Ken Hensley no disco que, olha, tem uma balada no final chamada Rain. Escutem a hora que você tiver. Cara, é lindo de morrer. Linda. E aí, foi nesse disco que, todo final de disco, o Ken Hensley fechava com uma balada dele. Você entendeu? Com o David Byron cantando. Cara, por isso que eu falo que o cara era o maestro da banda, entendeu? Ele era realmente o maestro. E ele acabou se impondo no Uriah Heep como o principal compositor nessa época. Isso que eu achei estranho, porque ele foi o último a chegar, digamos assim, né? Ele chegou já com o barco andando, né? Só que assim, o Mick Box e o David Byron, eles tinham uma versão mais rock and roll das coisas. E quem trazia esse sabor, essa pegada mais experimentalista, mais progressiva, era o Ken Hensley, no som da banda. Ele que harmonizava tudo, ele que botava violão acústico, botava tubular bells, botava a instrumentação orquestral, era tudo o Ken Hensley que fazia. Os Hammond, os pianos, era tudo ele que fazia, né? Interessante.
E esse álbum aí, esse álbum também é um dos clássicos, né, o Cadu? Sim, Magician Breeze é claro, mas o Sweet Freedom que vem depois é tão importante quanto, tá? É mesmo? Porra, porra. Você já ouviu falar de uma balada chamada Circus, do Sweet Freedom? Sim. Então, cara, deixa eu pegar o disco aqui, só um momentinho. Ó, cara, a música Stealing é desse disco aqui, ó. Estão vendo? Aí, essa capa aí, Fernando. Sweet Freedom. Sweet Freedom. Tá? É um disco maravilhoso, cara, do início ao fim, cara. A música tem uma música aqui, Seven Stars, nesse disco, que para mim seria a música que fez com que bandas como Iron Maiden existissem. Você entendeu? Porque a letra ela é meio mística, fala sobre 7 estrelas, fala sobre um sonho que o cara teve. Não, É meio... tipo The Number of the Beast, entendeu? É meio cavalgada. Assim. Não, o Easy Living, só que o Seven Stars. Meio Iron Maiden mesmo. Meio Black Sabbath, meio naquela época, então, né? Um rock pesado no meio do disco. Eu digo que eles podem ter influenciado né, o Iron Maiden, né? E se você parar para pensar, gente, o vocal do David Byron, escuta o Bruce Dickinson cantando, cara. Só escuta. Escuta o Bruce Dickinson cantando e compara com o David Byron. Você vai ver quem que copiou quem. Entendeu? No estilo de cantar. Todo metal britânico, de entrada, a gente já sabe, né? Todo metal britânico, inclusive Judas Priest, né, Rob Halford e tal, todo metal britânico tem uma inspiração no vocal do David Byron, cara. Com certeza. É o jeito de cantar. Foram base, com certeza. 72 é o Demons and Wizards, o 72 é o Magician Birthday, 73 Freedom, 73. Caramba, aí veio o Underworld, de 70 a 73, eles gravaram 6 álbuns em 3 anos. E o disco ao vivo, duplo, né? O álbum duplo deles, live, né? Gravado na Inglaterra, né? Agora acho que tem uma divisão aí, não tem, Cadu? Próximo disco, 76, High and Might. Não, o High and Might não, tem mais disco ainda, cara. Tem o peraí. Depois do Sweet Freedom? Tem mais disco aí, cara. O Sweet Freedom veio o Wonderworld, que é um disco maravilhoso. Caramba. E eles parecem estátuas na capa, assim. Eles estão meio com o formato de estátuas, fazendo aí a capa aí. Esse disco é maravilhoso, cara. Você entendeu? Muita coisa, né? É uma música chamada Shadows and the Wind, nesse disco, que é uma maravilha, cara. É só sonzeira. Esse disco ainda estava no auge nessa época. Estava no auge da carreira. Entendeu? No Wonderworld. Só que daí acontece que os problemas do Gary Dean com a heroína começaram a complicar a vida dele. Ele levou um choque no palco, muito doidão no palco, né? É o baixista, você está falando? Baixista neozelandês do Uriah Heep. E aí aconteceu que tiveram que trocar, e o Ken Hensley, como é um cara virtuoso, ele quer se aproximar de músico bom, né, cara? Ele não vai se aproximar de Zé Mané para tocar com ele. Ele me chama quem? O John Winton recém-saído do King Crimson. Pois é. Em 75. 74 para 75. E o que acontece? O John Winton, como todo músico virtuoso e músico famoso na Inglaterra, tem um lance do ego, né? Rola o lance do ego, né? Então ele sofreu um risco, o Ken Hensley, ao convidar o John Winton para entrar para a banda. Esse álbum, em particular, o Return to Fantasy, eu, sinceramente, eu só curto ali o Shed Lady, é um rock and roll legal, assim, estilo David Byron, bem na pegada Spice, assim, e essa música é o Return to Fantasy. O resto do disco, cara, não sei se foi porque foi o primeiro disco com o John Winton. Eu não gostei também, mudou bastante. É um disco que não mudou tanto, mas sabe porque eles se perderam um pouco, acho que muita turnê, muita droga. Os caras estavam muito chapados. Ele começa bem, depois cai. Então, assim, sobra aí 2 ou 3 faixas no disco que os fãs ou os que querem conhecer esse disco Return to Fantasy, tá? Eu tenho ele aqui comigo, mas não é o meu disco favorito, não, tá? Só que daí, o que acontece no High Might, cara?
Agora vamos dar uma pausa aí para eu explicar o porquê. Porque, para mim, o Ragmite é o meu disco favorito de Uriah Heep. Por mais que os fãs radicais vão meter a boca, cara, é o meu disco favorito. A banda, a crítica desceu o cacete, os músicos da banda, Big Box desceu o cacete, todo mundo desceu o cacete. Só que tem um pequeno detalhe. Enquanto eles estavam fazendo o turnê, eles voltaram da turnê, todo mundo cansado, né? O cara quer curtir a família, quer ir pra praia, quer ir pro pub, encher a cara de cerveja, ou, sabe, dar canja com outras bandas. E você imagina o Ken Hensley com um estúdio lá em Londres, com todos os instrumentos, grand piano, não sei o quê, todos aqueles instrumentos disponíveis para ele. O que ele começou a fazer? Ele começou a compor com o John Wetton. Então, basicamente, o Ragmite é um disco solo do Ken Hensley, que ele já tinha lançado um disco solo, que é o Proud Words and a Dusty Shelf, em 73, que inclusive o Mick Box e o Lee Kirsten tocam nesse disco. Tá? Mas ele sempre tinha as músicas dele, aquelas músicas que ele sabia que não ia servir para o Uriah Heep, o que sobrava ele gravava. Ele lançava um disco solo dele. Olha que interessante. Ia acontecer a mesma coisa com o Ragmite. Ia ter um monte de sobra de estúdio que ele não iria usar, você entendeu? Para provavelmente fazer um disco lá na frente. Só que, o que aconteceu? Os caras perceberam, o Ken Hensley está lá já faz um mês gravando. Os caras foram lá, botaram bateria, botaram guitarra, tal, lançaram esse disco, que era para ser tipo assim um ressuscitamento do Uriah Heep, só que foi o mesmo ano que o Queen lançou a Night at the Opera, 75, que quebrou, né? Porque o disco, cara, o disco, se vocês pararem para ouvir, da One Way or Another, que é a música que abre o disco, é um outro Uriah Heep. Não é o Uriah Heep. Inclusive então, vocal, né? Eu acho que o vocal é do John Wetton também, não é nessa música? Não, então, John Wetton e o Ken Hensley. E aí o David então, Byron... Eu já percebi aí, falei, opa, que é isso? O David Byron, nessa época, já estava chapado, cara, de tanto beber, né? Entende? Então ele já estava no mundo do rock, eu sou rockstar, vou curtir minha vida, e os caras lá gravando, trampando. E aí eles fizeram um disco que é meio tipo um álbum solo, Ken Hensley e John Wetton, com os caras do Uriah Heep tocando. Isso não agradou o David Byron e o Mick Box. Eles ficaram mordidos. Eles ficaram mordidos com isso. Claro, eles ficaram mordidos. Você entendeu? Aí começou a briga, porque o Ken Hensley via que a cada dia, cada show que eles iam fazendo, o David Byron vinha mais bêbado pro palco. O David Byron já fazia lá as macaquices dele, dava os pulos, que é legal, né? Ele foi um dos primeiros rockstars, assim, a começar a dar pulo no palco, pular. Foi um dos primeiros caras, muito antes do David Lee Roth fazer isso. Você entendeu? Esses caras do Aerosmith. O David Byron já fazia isso, ao vivo. Né? Só que aí ele começou a beber demais, aí teve um fatídico show do Pink Pop, na Holanda. Para 180 mil, acho que 500, 300 mil pessoas. Tá? Ele completamente bêbado, errando todas as letras, errando as introduções, tudo, cara. Foi um fiasco. Depois desse show, David Byron é expulso da banda. Entendeu? Que ano que é isso, Cadu? 1976. 75, 76. Eles tinham lançado o Ragmite. Eles estavam na turnê do Ragmite. Eles fizeram uma puta promoção. Eles fizeram uma campanha publicitária enorme na Europa. Porque eles são muito conhecidos na Alemanha, né? O Uriah Heep. É muito famoso na Alemanha. E na Rússia. Aí, na Rússia eu vou contar a história para vocês entenderem. Na Rússia, sim, eu sabia. Mas vocês vão entender o porquê. Tem até um disco ao vivo lá, né? O segundo e o último disco de John Wetton foi o Ragmite. Foi aí. Outra coisa interessante de falar do Ragmite, gente. O Ragmite, se você parar para ouvir a sonoridade do Ragmite, depois você escuta a banda UK, que era a banda do John Wetton com o Terry Bozzio. Bem parecido. Vocês escutam o Asia. A levadinha. Vocês vão entender que estava tudo ali.
no Dynamite, do Uriah Heep, em 76, cara. Tava tudo ali. Você gosta desse disco, né? Eu não gostei tanto, não. Cara, eu adoro. Eu achei que esse álbum já caiu. Eu não sei, o John Wetton eu não consigo. Esse cara ali, pra mim, ele é torto, né? Eu não gosto dele. Ô, doido, cara, Ele já entrou torto cantando. A primeira nota que ele canta, o que ele faz lá? Eu falei, cara, você não tá no King Crimson, não, cara. Não, mas justamente por isso que o cara é genial, entendeu? Porque o cara tá uma banda de rock and roll, rock pesado, e já mete um baixo invertido ali na parada com os tecladão meio sabe, meio assustador, assim. Mudou a cara. Não, mudou. A personalidade musical dele é tão forte, que aonde ele metia o pé, ele mudava. É isso aí, galera. Seguinte, segunda fase. John Lawton entra, e entra também o ex-Spider from Mars, que era a banda do David Bowie, Trevor Bolder. Tocando o quê? Quem entrou fazendo o quê aí? Trevor Bolder entra no contrabaixo, substituindo o John Winton. Tá? E o John Lawton, que era de uma banda chamada Lucifer Friends, que era uma banda alemã. Eu já vi essa banda. Essa banda existe até hoje. John Walton era aquele seriado lá, os Walton lá, né? Não, Lawton, de LOL. Lawton. Lawton. Lembra do... O John Lawton entra na banda com uma pegada, com um estilo mais blues de cantar, tá? E o disco Firefly, esse aqui, ó, atrás de mim aqui, ó, esse disco aqui, é maravilhoso. Pode escutar, cara. É o primeiro disco de estreia de um vocalista que você fala... É igual o The Number of the Beast do Iron Maiden, entendeu? Porque, assim, o disco é pesado, é progressivo, tem todas as características de um álbum do Uriah Heep, só que com um puta baixista chamado Trevor Bolder, tá? E com um puta vocalista chamado John Lawton. Isso faz a diferença, né? Faz a diferença, né? Aí todo mundo acha, puta, vai ter continuação, né? Só que não. Só que aí eles lançam um disco chamado Innocent Victim, em 77, que eles passam a se preocupar com uma pegada mais comercial, porque eles precisam... aí, Fernando, chegou. E aí eles começam a fazer baladinha, eles começam a fazer Freemer, fazer uma música mais pop. É mentira. Para vender. Bota uma cobra na capa, para parecer que é um artesanato. Aí você vai ouvir um disco tipo o Steely Dan, uma pegada assim, mas The Eagles, né? Uma pegada mais Eagles, mais AOR, né? Que eles falam AOR, né? Adult Oriented Records. Meu Deus do céu. Né? E aí eles pegaram essa pegada e eles foram nessa pegada do Innocent Victim até o Fallen Angel. Vamos falar em anos aí, anos. Começou em 77. Foi até quando? 76 é o Firefly, 76. Certo. 77 o Innocent Victim, 78 é o Fallen Angel. Todo ano eles lançavam um disco, todo ano. Certo. Tá? Só que aí o que aconteceu? O John Lawton começou a levar a mulher e os filhos nas turnês com ele. Já o Ken Reynolds já começou a olhar de cara torta, já começou a não gostar. E aí começou o seguinte, o Lee Kersley, que também começou a reclamar do Ken Reynolds, porque só as ideias dele que valiam a pena, os outros músicos não conseguiam apresentar as suas composições, começaram a reclamar, começou a dar, inclusive, briga de vias de fato entre o Ken Reynolds e o John Lawton no backstage dos shows. Cara, o cantor entrou e já estava quebrando pau com o dono da banda. Já estava quebrando tudo, já. 2 anos e meio de banda, o cara ficou doido. Ficou doido com o sistema de trabalho do Uriah Heep, né? E aí o John Lawton, ele pede para sair, né? Eles tinham até um outro disco que eles iriam lançar, esse disco tem na internet. Ele gravou quantos discos? 3 discos, então? Ele gravou Firefly, Innocent Victim, só de conferir aqui. Firefly, Innocent Victim, Around the World, isso, e Fallen Angel. 3 discos. Ô, Cadu, uma pergunta só. Uma pergunta, mas e o Mick Box nesse tempo todo ficou quietinho aí? Ele vinha vindo, ele foi... Ele sempre foi o cara mais humilde da banda. Pois né? O George Harrison, tá ligado? O George Harrison deles. O George Harrison. O cara é o fundador da banda e fica quietinho. Fica vendo os caras brigando não lá. Fala dele, né? Ele tá aí. Só que ele era o amálgama da banda, né? Ele era a base da banda.
Que ele que unia todo mundo, entendeu? E o Ken Hensley era o maestro e, como maestro, ele não gostava de ser contrariado, entendeu? Ele exercia a liderança musical. O Firefly é bem diferente, o som já é bem mais comercial, né? Não Produção, tanto. Não tanto. Escuta a música Firefly para você ver. Escuta a música Firefly. Então, mas a produção é bem mais bem produzidinho, né? Sim, super bem produzido. Mais bem produzido. Apesar de ser o primeiro disco do John Walton, ali está toda a característica das composições do Uriah Heep, viu? Certo, legal. Tá? Pode ficar tranquilo. É um típico disco de Uriah Heep e uma ótima estreia de um cantor de Uriah Heep. Entendeu? Porque é um disco muito bem colado, muito bem ensaiado, muito bem tocado, muito bem composto. No Bom cantor. Igual eu falei, eles ficaram mais comerciais. No Fallen Angel, eles tentaram dar uma volta às raízes, mas o John Lawton acho que já estava meio contrariado. Aí o Lee Kerslake aceita a proposta do Ozzy, vai para estúdio da Inglaterra para gravar os 2 primeiros álbuns do Ozzy. O John Lawton sai em carreira solo. O Trevor Bolder já estava ficando puto, mas segurou a onda. E aí eles chamam um cara de uma banda chamada Lone Star, chamado John Sloman. O cara era bonito, tinha a voz estilo Glenn Hughes, né? Era tudo para dar certo. Só que o Ken Hensley novamente se contrariou porque tinha um outro cara que fez teste que ele gostou mais e que era da banda Trapeze, que chamava Peter Golby. Os caras da banda não aceitaram o Peter Golby e quiseram ficar com o John Sloman. O Ken Hensley falou, vai dar merda. Mas beleza, vamos lá. E gravaram que é esse álbum Conquest, de 1980. Aqui, ó. Espera aí. Dá um minutinho aqui. Esse álbum aqui. É o álbum mais... É o álbum mais confuso do Uriah Heep. Primeiro, porque aqui nesse álbum... Tem esse álbum, eu não gosto muito dele, não. Tá o Chris Slade, que foi baterista do AC/DC, do Manfred Mann, tá? O Chris Slade na bateria, porque o Lee Kerslake pulou fora para gravar com o Ozzy Osbourne. O Trevor Bolder está aqui, o Mick Box está aqui, o Ken Hensley está aqui, e esse John Sloman, que o Ken Hensley não gostava do cara. Achava que o cara era semi-profissional, que o cara não cantava direito, que o cara fazia muita firula na voz, ele queria uma coisa mais estática, do jeito que ele compunha. Enfim, cada vez mais a coisa foi ficando confusa. Eles chegaram até a chamar outro cara depois do John Sloman, tá? E que aqui eu acho que é o Greg Deschert, né? Que fez aí uma época com eles, mas também não deu muito certo. Tá? Paul Newton, Greg Deschert, terceira fase. E o John Sloman, ele próprio pediu para sair da banda porque não aguentou a pressão, entendeu? Mas as é outro brigas som, constantes. Né? É outro som, é outro exato, tipo de som. Exato. Para você ter uma ideia, a música de abertura desse disco parece Supertramp. É outro tipo de som, é um rock dos anos 80, aquele rock farofa. Não... É rock de arena. Eles queriam fazer rock de arena. Não tem jeito, não tem jeito. Só que daí é o seguinte, nessa história, o quebra-pau começa, tá? O Trevor Bolder, já chateado com a história toda, com a saída do John Sloman, e com a entrada do Peter Golby, porque daí o Ken Hensley venceu o argumento, né? Falei para vocês que o Peter Golby é melhor. Aí o Peter Golby, no que o Peter Golby entrou, o Trevor Bolder falou, não, estou indo para o Wishbone Ash. Saiu do Uriah Heep, foi para o Wishbone Ash. O Lee Kerslake não estava mais lá, né? Só ficou o Mick Box. E aí o Ken Hensley também decide cair fora, porque as brigas estavam muito constantes. Ele saiu fora? Que ano que era isso? Fora. Foi em 1980, entre 80 e 81. Caramba! Quem que e aí, lá? em 82, Ken Hensley entra numa banda americana chamada Blackfoot. Demais, cara. Mas você já ouviu falar de um guitarrista chamado Rick Medlock, Rick Medlock, o Reed Medlock. Ele é índio, né? Ele é índio. Esse guitarra aí foi o primeiro baterista do Leonard Skinner. Em 1970. Eu tá? sei quem é. Aí ele montou Blackfoot e o Ken Hensley lançou 2 discos. Ele lançou o Free Spirit, o disco solo dele. Não tem nada a ver com o som, né?
Não, mas assim, eu acho que é por causa da aparência do Ken Hensley, tem uma cara meio de índio. Só sei. Entendeu? Eu acho que foi essa a sacada dos caras. Ele tinha uma aparência meio de índio. O rosto dele, aquele cabelão dele, comprido, liso. Vamos dar uma pausa aí, vamos ouvir ver um vídeo aí dessa época clássica, vai. Antes da gente seguir nesse caminho dos anos 80. Olha uma da dois aí. Já tô vendo para onde vai falar. Vamos ver chama aí uma música, ao vivo aí, pô, dos anos 70, que você acha que Pode ser do show do Budokan, no Japão? Conta essa história aí. Conta essa história aí. A história do show do Budokan? Não, simples. Tem um vídeo famoso deles, que é um vídeo completo do show do Budokan no Japão, que nada mais é que a abertura do show do Deep Purple, onde estaria sendo gravado o disco Made in Japan. Nossa, é isso. Senhora. Nossa Senhora. Então, Deep Purple no auge e Uriah Heep no auge. Você entendeu? A gente pode ver um trechinho disso aí? Vamos lá. É isso aí, galera. Eu queria ser uma mosquinha para estar esse dia lá voando assim. Aí, como é que o Mick Box conseguiu reunir a banda de novo? Esse é o segredo. Em que ano você está falando? Que ano? 81. 81? Mas aí quem... A Abominog. Aqui, ó. Álbum Abominog. 81? O cara saiu, quem Hensley lá saiu quando? Em 80? Já saiu, o Trevor Baldwin saiu. Foi tocando Blackfoot. Mas reuniu o quê? Reuniu o quê? Ele ficou na casa dele, o Mick Box, 2 semanas pensando. Ligou pro Trevor Baldwin. Trevor, vamos na casa do David Byron agora, chamar ele para voltar para a banda. Ô, louco. Foram na casa, porque o David Byron e o Mick Box eram brothers, né, cara, de banda desde a década de 60. O David, cara, você tem que voltar na banda, você é o cara da banda, você é o grande vocalista, quem Hensley não tá mais lá, o Lee Kirk não tá mais lá, é a hora nossa. Não quero papo, não quero conversar com esse Gary Brown, esse cara é um filho da puta, ele só me fudeu, não sei o quê, né, e bêbado, falando tudo isso bêbado, né, e não quero saber, cara, não gosto da produção do Uriah Heep, eu prefiro gravar meus discos solo aqui, igual eu tô gravando, tô me dando bem, não quero conversa. Beleza. Aí o Mick Box para pensar e fala: bom, Peter Golby eu já tenho. Eu tenho o Trevor Baldwin, já temos 3 caras. Aí ele liga pro Lee Kirsley, que estava acabando de gravar o 2º álbum do Ozzy, que é o Diary of Madman. Falou: Lee, seguinte, estamos voltando com a banda, com o produtor, e vamos fazer um negócio diferente agora. Agora nós vamos botar para arregaçar. E, na hora, ele chamou o Bob Daisley, que estava fazendo as letras para o Ozzy, compondo para o Ozzy, deram o pé na bunda do Ozzy. Pelo contrário, não foi o Ozzy que mandou eles embora, foram eles que deram o pé na bunda. Aí é que o Ozzy vai para os Estados Unidos e chama o Rudy Sarzo e o Randy Rhoads. E aí é que o Ozzy estoura. Bem na hora que o Lee e o Bob Daisley saíram da banda para gravar o álbum Abominog em 81, uma super produção, um disco que recebeu 5 estrelas da revista de metal Kerrang, tá? Recebeu 5 estrelas. E é um disco assim, ele é um misto de rock de arena, bem no estilo do Trapeze, né? Whitesnake, todas as bandas da época estavam fazendo, né? Tocaram no Reading Rock em 81, né? Ou seja, ressuscitou a banda com esse álbum, Abominog. Eles lançaram mais um álbum em 83, chamado Head First, e aí eles tinham um outro tecladista chamado John Sinclair, mas o cara é muito ruim. Imagina um cara ruim.
esse John Sinclair. Ao vivo. É uma bosta. Quem vê os vídeos dos caras tocando ao vivo, as músicas da fase do Uriah Heep, esquece, cara. É isso que eu ia te falar. Nessa época eles tocavam o que ao vivo? Coisas novas ou. Coisas novas e coisas velhas. Antigas, né? Só que as velhas, cara, esquece. O cara matava. Um fiasco total. Que coisa. Porque a voz do Peter Gold é não estilo combina, David Coverdale. Não combina, né? Não tem nada cantor do Bad Company lá, o Paul Rogers. Né? Nada a ver com a voz do David Byron. Não tinha nada a ver. Mas, enfim, os fãs queriam, tinha que tocar, tá? Aí lançaram... No o cara álbum, vai para ver os clássicos, né? No álbum Head First, eles chamam o Trevor Bolder de volta para a banda. E o Trevor aceita voltar. Tava indo tudo muito bem. Não me fala até que a gravadora Bronze Records quebra. Que é a mesma gravadora do Motorhead, tá, galera? O Gary Brown já estava trabalhando com o Motorhead nessa época. Tá? Cara, vai se Motorhead estourado. E aí, cara, quebrou a gravadora e o que nós vamos fazer? Aí o Gary Brown, por amizade com os caras da banda, com o Mick Box, conseguiu um contrato com eles com a CBS americana. E eles lançam um disco. Aí eles lançam um disco chamado Equator. Cara, imagina um disco ruim, velho. Caralho, cara. A CBS não dá ponto sem nó, né? Não fica esperando 3 anos o cara fazer sucesso. Não. E foi só um mesmo que eles gravaram pela CBS. Então. Rapaz, o disco assim tem o Rockarama, tá? A voz do Peter Gold é muito legal, né? Apesar de ser Uriah Heep, não era... É uma outra banda, não é mais Uriah Heep, entendeu? Eu conheço bem essa história aí, viu, Cadu? É uma outra banda. É uma outra banda. Não existe mais nenhum fiapo de Uriah Heep ali. Que absurdo. Nada. É uma banda eletrônica, com som eletrônico, com bateria eletrônica. Que horror. Você escuta isso e fala, meu Deus do céu, cara, não é possível que Me fala qual que é esse disco aí mesmo? Como é que chama? Chama Equator. Passar bem longe dele. Para passar longe, isso que eu ia falar, né? Não, mas é bom ouvir para vocês entenderem a diferença, entendeu? É lógico. Eu já tive esse disco na minha casa. Entendeu? Eu comprei só para ouvir a diferença. Que ano que é? Que ano que é? 1985. O ano... Eles lançaram o Equator. Eles lançaram em fevereiro de 85 o Equator. Em março morre o David Byron. Aí o que acontece? O Ken Hensley sai do Blackfoot a hora que ele sabe que o David Byron morreu. Ele saiu do Blackfoot, ele foi se isolar. David Byron morreu? Tô fora. Saiu da Blackfoot. Louco, mas não tinha mais nada a ver com ele. Por quê? Não, porque E a consciência pesada, velho? Né? E aí... Cada história. Os caras perdem o contrato com a CBS, porque era para ser um disco que era para ter uma venda boa, por causa do estilo que eles estavam tocando, mas não rolou. Tinha bandas novas, o Wasp, tinha um monte de bandas Def Leppard no meio, né? Já fazendo esse tipo de som, né? Então ninguém estava interessado numa banda velha que estava tentando imitar o Def Leppard. Perfeito. Não era essa jogada. Você acabou de resumir o mal de todas essas bandas que tentaram fazer sucesso nos anos 80 e não dá. Exato. Passou a era deles. Os caras não percebem isso, eles não conseguem ser algo novo, não conseguem. Aí, o que acontece? Alguns conseguiram. O tecladista, esse John Sinclair, cai fora, foi tocar com o Ozzy na turnê do Ultimate Sin, do Ozzy Osbourne, em 86. E aí eles chamam o Phil Leyson. Phil Leyson era de uma banda da década de 80, chamada Grand Prix. É cantor também? Não, tecladista. Isso aí é fase 2 ou 3, já que você está falando? Nós já estamos na fase, nós estamos na fase 4. Tá. Eu falei que eu ia apressar. Eu já apressei a história. Tá? Bom. Então já o Peter Gold Aí o Peter Gold, entrada do Phil Leyson, Peter Gold tem um problema nas cordas vocais e mais a pressão de estúdio, gravação, show. Ele não aguentou, jogou a toalha, falou, galera, eu adoro o Uriah Heep, eu queria muito estar aqui ajudando o Uriah Heep, mas eu não vou conseguir fazer essa sequência de 200 shows aí que vocês querem fazer. Eu não tenho voz para isso. Pediu para sair, deu um abraço a todo mundo, agradeceu a oportunidade, caiu fora. Aí fica a banda
Mick Box, Trevor Bolder, Phil Leison e Lee Kerslake. O que nós vamos fazer? Ok, o Phil Leison falou, cara, eu tenho um cara que pode ajudar a gente, que é da minha banda, Grand Prix, chamado Bernie Shaw, que é um canadense. Entrou na banda, o cara, puta, super profissional, foi lá, resolveu, tocou todas as músicas de todas as fases do Uriah Heep. Mick Box falou, você quer entrar na banda? Porra, claro que quero. Sou fã do Uriah Heep. Beleza, você tá na banda. E aí, eles... Bernie Shaw. E esse cara tá até hoje, né? Bernie Shaw. Agora, deixa eu tentar me... Trevor Bolder, Bob Davis, agora que o bicho pega. Vamos lá, segunda página aqui. Com o Hip depois dos álbuns, parará... já falei tudo isso aqui que eu escrevi, hein? O Phil Leison, Science Branchal. De 86 a 2017, Mick Box, Trevor Bolder, Lee Kerslake, Bernie Shaw e Phil Leison. A formação que mais durou do Uriah Heep, por incrível que pareça. Pois tá? Durou até a morte do Lee Kerslake. E gravaram vários discos também. Vários discos. Gravaram, olha lá, Raging Silence o Ao Vivo em Moscou em 87, isso que eu Raging Silence em 1989, Different World em 1991, Sea of Light em 1995, Sonic Origami em 1998, em 2003 aí tem o The Magicians Birthday Party, que é aquela reunião da banda, Wake the Sleeper 2007, né? Aí quando o Lee Kerslake sai da banda, alguns anos depois ele morre, tá? Into the Wild de 2013, que entra o Russell Gilbrook, que é um puta de um baterista, velho. Ele é um Nico McBrain dobrado, virado numa giraia. O cara toca pra caralho. O cara toca pra caralho, velho. O cara é monstro. Como é que ele chama? Russell Gilbrook, o nome do cara. O cara é um monstro, velho. Monstro. Pesado pra cacete, bicho. O cara demole. O cara demole. Técnico pra caralho. Você entendeu? Ele é uma mistura de Nico McBrain com John Bonham. Entendeu? O cara pesadaço. E toca todos do Uriah Heep, mas descendo a mão. Sem dó. Você entendeu? Esse cara tá até hoje na banda? Oi? Tá até hoje na banda. Eu vi esse cara no show do ano passado. Ele é demolidor mesmo. E aí teve outros álbuns, né? Outsider, Living the Dream e o Cause and Color, que são os 3 últimos deles, que é sempre essa mesma formação. Depois, gente, eu não falei, o Trevor Bolder faz uma operação em 2004, 2005, mas ele morre em 2007, tá? Aí quem substitui ele é o Dave Rimmer, que é um baixista, para mim, tipo, meia boca, tá? Não chega nem aos pés do Trevor Bolder e do John Long. Fala de shows, eles vieram para o Brasil ano passado, né? Vieram. E vão vir de novo agora, em abril. Para vir agora esse ano, né? Em abril, Curitiba, Pedreira Paulo Lemes. Maravilhoso. Eu queria ter dinheiro, né? Mas não tenho. Com quem que a gente vai terminar, Cadu? Porque infelizmente, o reloginho aqui ele é cruel. Ele já... vamos terminar. A reunião da banda em 2003, no The Magician's Birthday Party, eles tocando Free and Easy. Legal. Um rock and roll pauleira do caralho. Vamos terminar com essa, Cadu? Você não falou, mas o Ken Hensley morreu, né? Faleceu em 2023, 2021. Morreu. Foi a época da Covid, né? Foi a época da Covid. 2020, 4 de novembro de 2020. Ele estava morando na Espanha. Ele já morava na Espanha fazia alguns anos já. É uma pena. Muito bom, então, Cadu. Tá bom? Beleza, espero ter ajudado. Obrigado mais uma vez, Cadu. Bela participação. Uma aula, hein? O cara sabe tudo, mais um pouco. Caralho. Vamos marcar outras conversas, Cadu, porque você é uma enciclopédia ambulante. Fantástico. Dá vontade de pegar agora, sair correndo e ouvir todos os discos dos caras. Mas tem que ouvir tudo, cara. Eu vou pegar o meu, eu tenho da Cobra lá, eu tenho aqui também, eu vou ouvir de novo. É outra história. Se eu ouvir, cara, é que eu falo, tem que ouvir. Você quer conhecer o artista, tem que assistir do começo ouvir tudo, ao fim, né? Ouvir tudo. Aí você vai começar a entender.
Aí você vai entender melhor depois assistindo aqui o Rock to Drop, né, Fernando? Que a gente Opa, detalha exato. direitinho. Posso fazer o meu merchan? Mas Antes de claro, acabar? lógico. Gente, tô com uma campanha, né, assim, meu canal lá do Rock KG agora, com a eleição do Trump. Tô fazendo American Top Songs, só bandas americanas. Já comecei com o Boston, com o Journey, fiz Santana Volume 1, vai ter Santana Volume 2. Santana, vai ter Santana. Vai ter Doobie Brothers, já tem, Vanilla Food já tem um monte de outra banda, mas eu vou coletar agora Black Oak, Arkansas, vou só pegar a bandaça do rock americano aí. Qual o canal, Cadu? Fala o canal. Lá do Rock KG no YouTube, gente. Acompanhem e se inscrevam. Tem link na descrição também. Aí, obrigado, querido. Obrigado, Fernandão. É Cadu, nóis. Obrigado, Cadu. Valeu. O Drop tá indo embora, mas vai voltar. Amém. Tá bom? É o programa. E vamos de Uriah Heep para terminar aí. Freezer. Okay, let's warm things up a little bit here. John!